Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor é a força de seu povo, fortaleza e salvação do seu ungido. Salvai, Senhor, vosso povo, abençoai vossa herança e governai para sempre os vossos servos. Salmo 27, versículo 8, seguinte. Hoje na liturgia a gente vai ver que não faltou a voz insistente dos profetas, pedindo que o povo se voltasse para Deus. E foi em vão, não lhes deram ouvidos. E a liturgia de hoje vai justamente nos convidar a reconhecer a voz de Deus, a obedecer a Deus, e também a sermos humildes em reconhecer nossos erros e nossas limitações. Façamos o nosso ato de contrição, a nossa confissão comunitária, pedir perdão a Deus por reconhecer que somos falhos, já agrada a Deus. Deus quer essa humildade de nós. Peçamos perdão. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me nunca mais vos tornar a ofender, e espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Façamos o nosso ato de caridade a Deus. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Seu nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura do segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículos 5 a 8.13 a 15.18. Naqueles dias, Salmanasar, rei da Assíria, invadiu todo o país e, chegando a Samaria, sitiou-a durante 3 anos. No 9º ano de Oséias, o rei da Assíria tomou Samaria e deportou os habitantes de Israel para a Síria, estabelecendo-os em Ala e nas margens do Abor, rio de Gozã e nas cidades da Média. Isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os tinha tirado do Egito, libertando-os da opressão do faraó, rei do Egito, porque tinham adorado outros deuses. Eles seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado diante deles e as leis introduzidas pelos reis de Israel.
O Senhor tinha advertido seriamente Israel e Judá por meio de todos os profetas e videntes, dizendo: voltai dos vossos maus caminhos e observai meus mandamentos e preceitos, conforme todas as leis que prescrevi a vossos pais e que vos comuniquei por intermédio de meus servos os profetas. Eles, porém, não prestaram ouvidos, mostrando-se tão obstinados como seus pais, que não tinham acreditado no Senhor, seu Deus. Desprezaram as suas leis e a aliança que tinha feito com seus pais, e os testemunhos com que os havia garantido. O Senhor indignou-se profundamente contra os filhos de Israel e rejeitou-os para longe da sua face, restando apenas a tribo de Judá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 59. Vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Reze comigo. Vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Rejeitastes, ó Deus, vosso povo e arrasastes as nossas fileiras, vós estáveis irado. Voltai-vos. Reze comigo. Vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Abalastes, partistes a terra. Reparai suas brechas, postrime, duramente provastes o povo, e um vinho atordoante nos destes. Reze comigo. Vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Quem me leva à cidade segura? E a Edom, quem me vai conduzir? Se vós, Deus, rejeitais vosso povo e não mais conduzis nossas tropas? Reze comigo. Vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Dai-nos, Deus, vosso auxílio na angústia. Nada vale o socorro dos homens, mas com Deus nós faremos proezas e Ele vai esmagar o opressor. Reze comigo. Vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 5. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como pode dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu próprio olho e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoem de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje na liturgia a gente vai ver que de fato não faltou a voz insistente dos profetas advertindo ao povo para que voltasse a Deus. E a gente viu como foi em vão, não deram ouvidos aos profetas. A liturgia hoje possa nos alimentar do conhecimento da verdade de Cristo, da voz dos profetas também, a fim de que possamos ser humildes
e reconhecer nossos erros e limitações e nos voltarmos para Deus. Na primeira leitura, a leitura do segundo livro dos Reis, 17, pulando de 5 aí até o 18, a gente vai ver o relato do momento em que Salmanasar, rei da Síria, vai invadir Israel e sitiou a cidade de Samaria por durante 3 anos. Este capítulo é marcado pelo fim do reino do norte, o chamado Israel, e a partir daí haverá o surgimento dos samaritanos. E a gente possa entender por que os judeus tinham tanta raiva dos samaritanos, por causa dessa origem, onde justamente foram os habitantes da Síria que habitou ali, e por ali por diante. Oséias foi o último rei de Israel que acabou preso na Síria, enquanto o povo foi levado prisioneiro para uma cidade chamada Ala, próximo ao rio Gozã. E Oséias exercia ali o 9º ano de seu reinado, quando o rei da Síria tomou Samaria e deportou os habitantes de Israel para a Síria. Isso aconteceu porque os filhos de Israel estavam num bom caminho. Eles estavam pecando contra o Senhor, seu Deus, que os tinha tirado do Egito, e estavam adorando outros deuses. Eles seguiram os maus costumes de outros povos e praticavam a idolatria. Quando eram repreendidos, mostravam-se endurecidos, não escutavam a voz do profeta e nem a voz da própria consciência, eram vaidosos, obstinados, preocupados com a aparência mais do que com a essência, esculpiram imagens de adoração para si mesmos, consagravam seus filhos aos ídolos. Assim procedia o povo que antes Deus fizera tantos favores, agora virara as costas para o Senhor. O Senhor tinha advertido seriamente Israel e Judá, por meio de todos os profetas evidentes, dizendo: voltai dos vossos maus caminhos, observai meus mandamentos e preceitos. Eles, porém, não deram ouvidos, não prestaram ouvidos, mostrando-se tão obstinados como seus pais, que também não tinham acreditado no Senhor seu Deus. Desprezaram suas leis, a aliança que Deus tinha feito com eles, com seus pais. E o Senhor vai indignar-se profundamente contra os filhos de Israel e vai rejeitá-los para longe de sua face, restando apenas a tribo de Judá. Tenhamos cuidado, pois, quando nos decidimos a nos afastar de Deus. Ele respeitará o nosso livre-arbítrio para seguirmos a nossa escolha. Deus nos deu o maior dom de todos, que foi a liberdade. Saibamos usar dessa liberdade para a prática do bem, pois do que plantarmos, colheremos, não tenha dúvida. E no Salmo responsorial, Salmo 59, nós cantamos: vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. A gente vai ver que no momento em que lutava contra os sírios, Davi sofreu muitas dificuldades, mas nenhuma derrota. Jamais foi desamparado por Deus, porque jamais Deus abandonou aqueles que lhe são fiéis, e Davi era um desses. Davi se mostrou sempre fiel a Deus, errou como todos nós erramos, mas se consertou e jamais se afastou dos caminhos do Senhor. O rei Osias, da primeira leitura, praticou o que não era bom aos olhos de Deus. Tenhamos cuidado com as nossas ações. Tudo aquilo que substitui Deus é idolatria. Aquele povo estava idolatrando o dinheiro. O dinheiro é a pior de todas as idolatrias. É idolatria também os bens, do qual eu me aposso e digo que são meus, embora não sejam, porque nenhum bem nós levaremos, tudo deixaremos. Na leitura de ontem, Joás, aquele rei, preferiu seus amigos bajuladores.
e abandonou Deus, isso é idolatria também. Ambos os reis, Oséias e Joás, somaram derrotas. Por quê? Por abandonarem a Deus, por abandonarem seus mandamentos. Deus é nossa força e nossas fraquezas e vai nos auxiliar para vencermos todas as lutas e sairmos vitoriosos. Assim como Davi, que em meio às perseguições e os perigos constantes, alcançou inúmeras vitórias, porque foi fiel a Deus, não abandonou Deus, não praticou idolatrias a outros ídolos, serviu somente ao Deus verdadeiro. Possamos cantar com Davi: dai-nos, Deus, vosso auxílio na angústia, nada vale o socorro dos homens, mas com Deus nós faremos proezas e Ele vai esmagar o opressor. Vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Nós cantamos e bendizemos assim a Deus. No Evangelho de Mateus 7, 1-5, Jesus vai dizer aos seus discípulos: não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. E Cristo vai completar: porque observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção na trave que está no teu próprio olho. O apelo, portanto, que Jesus nos faz hoje é claro: não julgar, não condenar. Quem sou eu para julgar e condenar o outro? Hoje é tão fácil, não é verdade, julgar e condenar as pessoas e ainda levantar calúnias, difamações. Não fomos criados para isso, para condenar, mas para amar. Não somos juízes, somos irmãos e irmãs. A hipocrisia nasce justamente do olhar para a vida do outro, para esconder-se por trás de uma máscara. A hipocrisia é uma luz que não funciona, é uma luz queimada, é uma lâmpada queimada que não ilumina o caminho de ninguém, nem do próprio hipócrita. Ao contrário, obscurece. Nas imagens do cisco e da trave, Jesus vai definir a hipocrisia como uma cegueira que parte do próprio julgar e do próprio condenar. Se não enxergamos nossos erros, não estamos aptos nem propícios a enxergar o do outro. Se enxergarmos os nossos erros, seremos mais cautelosos em não julgar ou condenar o erro do outro quando vimos que também erramos. Como pode dizer teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás para tirar o cisco do olho do teu irmão. E aí a palavra hipócrita, que vem do grego prokinen, ou hipocrisia, que significava representar um papel, fingir. Na antiga Grécia, os atores de teatro, durante as apresentações, fingiam ser outras pessoas, usavam uma máscara para representar. E a palavra hipócrita vem disso daí, do agir dessa exterioridade em imitar, olhar e esquecer da essência. O apelo do Evangelho é que façamos uma opção pela essência e que vai dispensar a representabilidade. Cristo nos chama a nos examinarmos, a fazer uma autocrítica antes de criticar. Isso vale tanto em relação aos pequenos quanto inofensivos, assim também quanto aos julgamentos condenatórios também. Se enxergarmos nossos próprios erros, não nos sentiremos no direito de julgar e condenar o erro do outro. Ó Jesus, que escolhestes uma vida coerente aos teus ensinamentos, concedei-me a graça de não julgar nem condenar ninguém. Livra-me da hipocrisia, que meus olhos possam enxergar primeiramente os meus erros. Fazei-me sempre atento às vossas palavras de advertência. Vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes.
Concedei-me a graça, ó Mestre, de guardar sempre o vosso santo exemplo e a olhar sempre para a essência e não para a aparência. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração. Hóstia celestial. Ó hóstia celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença, nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia, ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve, lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu. Salve, Santa Mãe de Deus.